Fala pessoal, Vitor Corrêa na área com mais uma análise cripto e hoje estaremos analisando várias criptomoedas. Então, se esse tipo de vídeo ajuda você a se manter atualizado e informado, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Bora para a análise do dia de hoje. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos dar uma passada para entender como é que está o mercado. O mapa térmico mostra para a gente o mercado bem positivo ainda. Isso daí é resquício da forte alta que houve ontem. E isso daí é interessante. Será que a gente ainda vai se manter dentro dessa pegada de alta? Será? Então, vamos analisar outras criptomoedas, Bitcoin, para ter uma noção do que vai vir pela frente, ok? Então vem comigo. Então, pessoal, estou aqui no CoinMarketCap Bitcoin. Bitcoin, a capitalização de mercado em alta em 5,09% no valor de 533 bilhões de dólares. Já o seu volume no período de 24 horas em alta em 214% no valor de 32 bilhões de dólares. Bom, o seu preço nesse período de 24 horas está em alta em 4,82%. Bom, a gente já começa a ver que o Bitcoin ele começa a perder força frente àquela alta que nós fizemos ontem. Bom, vamos ver mínima. A mínima registrada dentro desse período de 24 horas foi 26 mil dólares e a sua máxima ficou registrada aproximadamente em 28 mil dólares. Ok, agora vamos olhar graficamente como que está o Bitcoin e entender se existe alguma mudança nesse cenário ou não. Bom, conforme a gente falou na análise de ontem, era normal que o Bitcoin ele sofresse hoje uma certa correção, muito por conta dele ter se afastado em muito da média móvel de 9. E o que nós estamos vendo é isso. A gente rompeu a média móvel de 200, que é uma média móvel muito complicada. Isso daí é a média móvel de 200 diária, que é aquela linha laranja. Eu falei para vocês que havia uma grande probabilidade desse rompimento ser falso. E olha aí o que está acontecendo. A gente já está trabalhando ali próximo dos 27.238, que seria a média móvel de 21. Ainda cabe, sim, mais realizações por conta de ter que se aproximar da média móvel de 9, que estaria ali no 26.776. Eu cheguei a comentar para vocês no vídeo de ontem que a gente poderia ver, assim, o Bitcoin trabalhando ali na casa dos 27 mil, ok? Cravado. A gente tem aí, obviamente, um volume de ontem, a gente tem que desprezar, por enquanto, dentro dessa análise, muito por conta dessa alta repentina que nós tivemos. Agora, o que a gente já começa a observar é o seguinte, olha aí, o volume imposto pela venda começa a ser um volume que dá a entender, sim, que nós vamos voltar ali para aquela região, no mínimo, sendo assim, cara, bem bonzinho, lá para os 27 mil, ok? Dólares, obviamente. Nesse momento, o preço do Bitcoin está como preço justo, né? Olhando aqui o RSI, e o que nós podemos dizer é, cara, a gente pode sim estar diante de mais quedas, ok? E isso daí vai refletir em outras criptomoedas, e também podemos estar voltando aí para um período mais baixo de lateralização. E esse período mais baixo de lateralização é o que nós vimos ali com suporte no 25.987, ok? E a sua resistência, podemos até levar em conta a média móvel de 9, que estaria ali no 26.774. Então, de forma bem organizada, o que a gente pode entender dos próximos movimentos do Bitcoin? Primeiro, uma realização para se aproximar da média móvel de 9 e depois uma certa lateralização. Por quê? Porque o mercado mundial está sob tensão, né? Nada está claro. E então
é muito provável que os investidores, no momento de instabilidade, eles fiquem mais cautelosos com investimentos de grande volatilidade, que é o mercado cripto, óbvio. Ok? Beleza? Então, pessoal, diante disso, nós podemos analisar quem? Ethereum. Vem comigo. Vamos lá, pessoal, estamos aqui no CoinMarketCap Ethereum, capitalização de mercado em alta em 4,21%, num valor de 206 bilhões de dólares. Já o seu volume no período de 24 horas também em alta em 189%, num valor de 11 bilhões de dólares. Cara, o que a gente pode dizer é que nesse período de 24 horas, o preço da Ethereum está em alta, em 3,99%. Ok? Mínimas e máximas registradas dentro desse período de 24 horas foi mínima 1.651 dólares e a sua máxima ficou registrada ali por volta dos 1.741 dólares. Ok? Vamos olhar o gráfico da Ethereum. O que a gente observa é que ela é bem parecida com o do Bitcoin. Vale a pena lembrar ainda que o Ethereum, fazendo uma análise um pouquinho mais macro, o que a gente observa é que ele está dentro de um caixote. Óbvio que nós estamos no fundo desse caixote, ok? Então isso daí caberia até mais quedas se a gente for analisar um contexto como um todo. Bom, como a gente observa, né, o mercado do Bitcoin, do Ethereum, está em baixa no diário, muito por conta do preço de negociação estar abaixo da média móvel de 200, que é aquela linha laranja, ok? E o que a gente observa é que o movimento que o Ethereum fez foi um movimento muito parecido, óbvio, né? É a segunda maior criptomoeda que o Bitcoin fez. E ainda tem gente que fala o seguinte: não preciso olhar, não preciso analisar Bitcoin e vou me focar na meme coin. Bicho, isso não é parâmetro. Ok? É óbvio que algumas criptomoedas, em determinados momentos, vai se descolar sim do que o Bitcoin está impondo, mas na sua grande maioria, bicho, ele vai seguir o que o Bitcoin, o que o Ethereum vai fazer. E digo mais, Ethereum vai fazer não, porque o Ethereum também obedece o que o Bitcoin faz. Ok? Se você olhar gráfico, eles têm movimentos muito harmônicos e similares entre eles. Ok? Então, o que a gente observa é que o Ethereum, ele rompe sim, ontem, aquela resistência que havia lá no 1686, ok? Não rompemos falsamente a média móvel de 200, que estaria ali por volta do quê? Vamos ver aqui. Ali por volta do 1.800, ok? Não faz isso, é um pouco diferente, óbvio, né? Porque a gente está analisando Ethereum e não Bitcoin, mas o movimento em si, ele obedeceu essa regra, essa ordem. Então, o que a gente pode pensar para os próximos dias é realmente a forte realização, porém com uma observação. Ele não está tão longe da média móvel de 9. O que nós podemos ver para os próximos dias? Pouca realização, ok? Ou melhor, uma realização mais gradativa, mas sim, o Ethereum ele vai buscar ficar abaixo da média móvel de 9. E o que nós estamos dizendo com isso? Cara, volto a dizer que Ethereum ele vai voltar a trabalhar dentro dessa região que eu vou destacar para vocês aqui. Ela vai voltar, o Ethereum vai voltar a trabalhar aqui, ó. É nessa região que o Ethereum tem que ficar para os próximos dias, ok? Ou seja, a média móvel de 9 acima sendo uma resistência, inclusive a própria resistência semanal que existe ali no 1686. Não tem como ser diferente, ok? Porém, essa realização do Ethereum vai se dar de forma mais gradativa, ok? Não vai ser algo repentino. É óbvio que se o mercado entrar numa de derrubar fortemente, aí morre por terra essa forma gradativa. Agora, em condições normais de temperatura e pressão, vai ser isso que vai acontecer com o Ethereum. Beleza? Então a gente volta aí para regiões mais baixas, mas de uma forma mais gradativa.
Ok? Agora nós vamos falar de quem? Rose. Vem comigo, filho. Vamos lá, pessoal. Próxima criptomoeda, ela vem da Oasis Network, a Rose. Ok? Bom, a capitalização de mercado está em alta em 3,35% num valor de 273 milhões de dólares. Já o seu volume no período de 24 horas também em alta em 176% num valor de 21 milhões de dólares. O seu preço nesse período de 24 horas está em alta em 3,46%. Bom, mínimas e máximas registradas dentro desse período de 24 horas foi a mínima em 0,04112 centes de dólar, ok? E a sua máxima ficou registrada lá no 0,04315. Ok? Agora vamos olhar graficamente para entender o que está acontecendo com a Rose. Bom, mais uma vez, a gente diz que os movimentos eles estão muito parecidos e agora é um momento de realização, por mais alta que esteja, não acredito ser um grande momento para que a gente possa estar comprando. Vamos esperar a estabilização, muito por conta dessa alta repentina que o mercado deu. Repentina não, tem um motivo, mas assim, de uma forma isolada, né? Vamos dizer assim, o mercado deu uma pancada para até sobreviver aí essas criptomoedas que já estavam aí se afundando. Não é o caso tão da Rose, ok? Mas algumas outras criptomoedas, como a gente viu na análise de ontem, cara, foi um alento, bicho. Foi um suspiro aí para tentar voltar aí melhor, de uma forma melhor. Agora, o que acontece? Cara, a Rose, ela rompeu com isso médias móveis todas, praticamente todas as médias móveis, tirando, obviamente, a média móvel de 200, que está muito lá em cima. Ok? Mas o que a gente falou é o seguinte, a Rose, ela estaria aí dentro de uma lateralização. Cheguei a comentar, se eu não me engano, na última análise que nós fizemos, cara, que era para vocês ficarem muito atentos àquela região de suporte ali no 0,03695, ainda aposto fortemente nessa condição. Agora, estamos voltando aí para uma condição de lateralização, que é, bom, vou marcar aqui para vocês, ok? Mas fiquem ainda com essa região que eu falei para vocês, vale muito a pena mesmo vocês ficarem de olho nesse suporte aqui no 0,3996, ok? É muito importante que vocês fiquem atentos, se tem interesse sim em entrar. Eu vejo esse projeto com game, tem muito game e com isso muitos gains futuros, ok? Perfeito, então a análise é essa, criptomoedas voltando para aquela região aonde ela estava, fazendo sim a sua consolidação e quem sabe aí para os próximos movimentos, se a gente observar que o mercado como um todo ele vai ficar mais positivo, aí sim Rose, como outras criptomoedas, tem toda a condição de surfar altas. Beleza? Agora é aproveitar e fiquem atentos àquele suporte. Obviamente, precisa ficar igual um tarado ali, mas pensa sempre numa roubada que sempre tem e aí vocês depois vêm aqui no canal e me dizem se valeu a pena ou não. Ok? Então agora nós vamos para a Singularinet. Vem comigo. Olá pessoal, aqui no CoinMarketCap Singularinet, capitalização de mercado em alta em 1,85% no valor de 227 milhões de dólares. O volume no período de 24 horas também em alta em 117%, num valor de 30 milhões de dólares. O seu preço nesse período de 24 horas está em alta em 6,86%. Mínimas e máximas registradas nesse período foram mínima 0,1728 centes de dólar e a sua máxima ficou registrada no 0,1942 centes de dólar. Beleza? Agora vamos para o gráfico para entender qual é o momento da Singularinet. Conforme todas as criptomoedas, a gente vem dizendo que há sim
uma condição de retorno para a sua lateralização, ok? E Singularinet não vai ser diferente. A gente começa a encostar, se aproximar demais da média móvel de 9, que seria aquela linha branca, que estaria lá na região do 0,1828. E agora, nesse momento, a Singularinet está em 0,1837, ou seja, está de forma bem próxima da média móvel, e não tenho dúvidas de que Singularinet ela vai buscar sim essa região de lateralização. Pontos, Vitor, que você poderia me dizer aí para possíveis entradas dentro da Singularinet? Sim, sem sombra de dúvidas. A gente tem aí essa marcação do próprio suporte ali próximo do 0,1711, mas também apostaria numa região um pouquinho mais funda, né? Deixa eu botar aqui mais próxima, ok? Ali na região do 0,1580, caso venha a acontecer uma certa queda com relação à Singularinet. Então, são dois pontos que eu acredito serem pontos muito preciosos para a Singularinet e, porventura, a gente encostar ali, até porque, se você olhar as médias móveis, elas estão bem espaçadas entre elas e com uma certa angulação para baixo. Então, eu acho que aquele ponto ali do 0,1580 seria aí um ponto mágico de entrada, aproximadamente, né? Porque sempre cabe aquela roubadinha, então vocês podem sempre botar ainda um pouquinho mais abaixo para tentar ganhar um pouquinho mais. Beleza? Não fiquem muito ligados já naquele ponto. Vale a pena lembrar que Singularinet ela está com preço justo, querendo ficar sobrecomprado. Isso aconteceu muito por conta dessa lateralização e também por conta desse pico que teve em compras, né, dentro da Singularinet ontem. Então, acredito que cabe sim um recuo com uma lateralização, estabilizando e pensando ali naquele ponto mais abaixo, no 0,1580, ok? Agora nós vamos para a nossa última criptomoeda, a Lunce. Vem comigo! Vamos lá, pessoal, nossa última criptomoeda aqui no CoinMarketCap Terra Classic, a Lunce. Bom, capitalização de mercado em alta em 5,16%, num valor de 373 milhões de dólares. Já o seu volume no período de 24 horas também alta em 45,60-80%, num valor de 21 milhões de dólares. O seu preço no período de 24 horas está em alta em 0,26%. Vale a pena lembrar que a sua mínima ficou registrada, aqui no 0,406406 e a sua máxima ficou registrada em 0,406546. Bom, vamos olhar aqui o gráfico da Lunce para tentar entender o que pode estar acontecendo com a Lunce. Bom, o que a gente observa é que a Lunce, primeiro que os dados que a gente botou não carregaram, né? Isso é fato. Agora, a gente consegue sim, até porque está muito fácil a análise, ok? O que a gente observa é o seguinte, galera, a Lunce, como qualquer outra criptomoeda, ela está aí no momento de volta, mas não para uma lateralização, mas volta sim para um suporte. E aí eu gostaria que vocês entendessem um pouco mais. Aonde é que vai estar buscando mais baixas dentro da Lunce? Vou aproveitar e fazer aí o trabalho que a gente fez, né? De novo, cara, a Lunce ela vai estar buscando esse ponto que nós estamos falando aqui. A Lunce ela pode estar para os próximos dias buscando aquela região mais funda que ficaria no 0,405655. O negócio não está bem, não está legal aí para a Lunce não, tá? A questão assim é uma criptomoeda que tende sim a
um período aí de lateralização, ela não vai estar respondendo de forma tão positiva quanto gostaria, né, que ela tivesse. Agora, resta saber o seguinte, é um ponto de entrada? Eu sou meio avesso à Lunce, mas sim, você pode pensar aí nesse ponto que eu falei, de 0,405655, mas também você pode levar em conta aquele ponto mais baixo no 0,405253. Ok? Bom, aí é que eu digo, se você vê que esse projeto tem fundamento e tem gain, né? Ganho, ou seja, ganho ao longo do tempo, cara, esses são pontos aí preciosos para a Lunce, ok? Não saberia dizer se cabe mais quedas, preciso enxergar o seguinte, ele chegando aí, vendo como que vai ser essa chegada, para aí sim analisar um contexto como um todo, para podermos dizer o seguinte, cara, cabe mais quedas ou não, isso daí é um ponto final, é um basta em quedas dentro da Lunce. Por que eu falo que aquele ponto 52, 53 é importante? Porque é o seguinte, diante de uma queda muito forte que ocorreu aqui no dia 17 de agosto, cara, ele bateu ali e ali o pessoal falou assim, não, basta, aqui não, daqui não passa. Então, isso daí me faz pensar que é um ponto de defesa muito grande por parte da ponta compradora dentro da Lunce. Então, por isso que eu digo, cara, de repente vale a pena você pensar nesses pontos para poder entrar. Inclusive, esse ponto aqui também, em que está no 0,406008, também é um ponto que houve muita defesa por parte da ponta compradora dentro da Lunce. Agora, é aquilo. Será que vale a pena, de repente, você fazer aquela proporção de entrada 20, 30, 50? É possível fazer. Agora, vale a pena lembrar o seguinte, esse projeto, para você entende que ao longo prazo ele vai dar bom isso daí? É você que tem que decidir, ok? A gente aqui passa aí alguns pontos estratégicos que a gente vê como, interessantes, ok? Tanto de compra, né? Porque a gente está em baixa, então se está em baixa a gente sempre está comprando. Quando a gente começar a ver e analisar o mercado em alta, com certeza o papo vai ser diferente. Ó, isso é um ponto interessante de saída. Esse ponto aqui, cara, a gente pode começar a entender um descasque e assim sucessivamente. Beleza? Então, pessoal, se esse tipo de vídeo ajuda você a se manter atualizado e informado, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho. E se puder dar um like, eu agradeço de coração. Forte abraço, fiquem com Deus e até as próximas análises. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.